Bom dia, pessoal. Vamos então hoje fazer a nossa live das quintas-feiras, conforme a gente faz aqui no meio-dia. Gabriel aí, bom dia. Hoje aqui em Porto Alegre, dia feio e chuvoso e frio. Luísa, olá. Mas, como todo dia, faço sempre votos de um bom dia e que tudo seja de bom para todos, né? São votos importantes. Olá. Grande Cíceros, e aí, tudo bem? Olá, Dessanoro. Eu sei que o seu nome não é Dessanoro, você tem um outro nome, mas agora minha cabeça não lembrei. Mas obrigado por você estar aí. Desculpe. Daniela, né? Vamos falar um pouquinho... Andressa. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que pode ser bem legal. Eu acho um tema muito legal, que é essa historinha da fênix, né? A fênix é uma ave da mitologia grega, mas também é falada em outras culturas, principalmente China, fala bastante da fênix, e também a África tinha uma ideia, aquela região do Quênia ali, sobre essa ave muito importante, muito interessante, que é a fênix. E por que logo a fênix? E por que logo hoje, neste dia de hoje, né? Podem muitos não saber, mas no calendário judaico nós estamos no último mês do ano, para o calendário judaico, o mês de Elul, né? Que é o que vai dar vida, tem uma festa bem importante chamada Rosh Hashanah, que é uma festa que está muito relacionada com uma ideia que se tem que antes do ano novo a gente tem que fazer uma techuvá, que é um processo de nós nos pensarmos, nós nos olharmos e fazermos uma medida se está tudo bem, o que a gente errou, o que a gente pode fazer para prospectar um ano novo melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, né, pessoal? Mas a gente faz com mais ênfase neste mesinho agora, né? O mês de Elul, né? Que é o nosso setembro aqui, que também está relacionada com um símbolo, Carla, olá, que também está relacionado com um signo chamado signo de Virgem, e também está relacionado com de uma forma muito interessante com um semideus que existia um deus, na verdade, né? Um deus de fato grego chamado Mercúrio, que na verdade é para os romanos Mercúrio, mas para os gregos é Hermes Trismegistus, né? Por que eu estou falando disso? Olha só quanta coisa interessante das culturas antigas formadoras da nossa civilização. Primeiro, porque nós estamos o tempo todo permeados de civilização e de cultura. Nós somos parte disso e nós também criamos cultura e civilização. A Nanda entrou, olá. E nós também criamos cultura e civilização e nós também nos direcionamos culturalmente e internamente para as coisas, né? Por isso que quando a gente começa a pensar nesse serzinho aí, nesse deus chamado Hermes Trismegistus, né, que é o Mercúrio que faz essa relação, essa conversa entre os homens e os deuses, né? A gente também está pensando nessa ave interessante que é a fênix. Tem uma certa relação. Porque a fênix, se diz, é a ave, um pássaro, né? Na verdade o pássaro é uma ave que voa, logo a fênix é um pássaro, que... olha só que legal, Fernanda está aí. Que renasce das cinzas.
Então, em algum momento da história dela, ela entra num processo, ela entra numa pira, queima e renasce mais forte. E eu acho muito legal que quando eu era criança, eu achava essa história fascinante. E eu vi um documentário sobre essa história, que na África, ali no Quênia, eles têm muitos vulcões, né? E só um animalzinho vivia nas águas desses vulcões comendo algas e fazia os seus ninhos ali, que era o flamingo, né? Então os antigos olhavam para aquilo ali e pensavam, né? Puxa, esse animal, ele nasce das cinzas, ele vive no fogo e ele renasce. E olha que interessante é o nome do flamingo, né? Phaenicopterus, né? Ele é um animal que tem dentro do nome dele, científico, a fênix, Phaenicopterus, ou pterídea, eu acho que é pterídea, né? Mas que interessante, e eu achei isso fascinante quando eu vi essa historinha, né? Porque a gente está nesse mês particular, nesse mês perto do Ano Novo, né? Para fazer esse pensamento, fazer essa proposta de conexão com a gente. Maria entrou. Maria Elizabeth, oi. E essa proposta vai muito em busca, e agora sim eu vou falar mais especificamente do assunto dessa live aqui, essa proposta vai muito em busca do que a gente tem dentro da gente, que a gente vai precisar renascer, né? Nascer de novo, nascer mais uma vez, ou talvez nascer pela primeira vez, né? Isso quer dizer que é uma aposta no novo, uma aposta que algumas coisas do antigo deram errado, outras deram certo, a gente não tem, né? Não vamos mexer em time que tá dando certo, né? Que está ganhando, mas algumas coisas não deu certo, e essas vale a pena a gente refletir um pouco sobre elas. E voltar às cinzas, poder nascer das cinzas, quer dizer, passar por um processo de combustão, né, queimar mesmo, né, para fazer a prospecção do que a gente quer renascer, melhorar. Né. E aí vem a pergunta, claro, a pergunta das perguntas. Mas então, como? Como fazer isso? Como pode ser feito isso? Se nós nos julgamos com muita severidade, nós estamos muito agarrados a algo que a gente acredita que seja de importância sobre qua non, né? De grande importância. Agarrado a uma moral que eu tenho, a uma ideia que eu tenho, um julgamento que eu tenho a mim mesmo, né? Muito agarrado a certezas por muito medo. Nós já falamos do medo aqui em outra conversa, né? Porque o nosso ambiente às vezes é meio hostil, é difícil, né? A Ana Cristina, oi. Porque o nosso ambiente é meio hostil, então a gente também se agarra aquilo ali com muita esperança de que vai ser a única possibilidade de dar certo. E tudo isso que a gente agarra, pessoal, de fato começa a ser a nossa constituição, de fato começa a ser nossa. Mas uma hora a vida vai chegar pra gente e vai dizer, já não dá mais. Você vai ter que aprender a soltar um pouco. Você vai ter que soltar. E o renascimento da gente, Fabri, e aí? O renascimento da gente vem muito, Nina, vem muito em função da gente poder aprender a soltar e não aprender. Não é o momento para a gente aprender agora. É o momento para a gente soltar. E ao soltar, a gente tem que estar disponível a poder ser um pouco levados pela onda. Então tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra análise, né? Essa palavra análise, o Ocidente olhou para essa palavra como dissecação de partes, divisão de partes, né, para poder entender o todo. Entretanto, a origem dessa palavra
vem de uma palavra grega chamada analoin, que nada mais é, pessoal, que tirar o nó que prende o barco ao porto para que o barco possa seguir o seu caminho. Esse sentido, analoin, tem muito mais a ver com esse processo que a gente está falando aqui e que eu acho que esse processo da gente poder aprender a soltar é muito importante. Por quê? Porque nas nossas vivências nós aprendemos a ter de segurar coisas, porque nós podemos perdê-las, e se perdermos, não vamos mais ter o que nos guie, o que nos leve, então a gente prende, né? Sobre as poucas coisas que a gente acumula na vida, materiais, né? Ou seja, o nosso carro, ou o nosso apartamento, ou o que a gente comprou, a roupa, enfim. A gente tem coisas assim com a gente. E quando vem alguém diferente, diz uma coisa diferente, a gente também tende a ficar um pouco porco espinho às vezes, né? A não se deixar muito levar por que essa pessoa está dizendo uma coisa diferente. Então, novamente, um processo de se agarrar ao que a gente já tem. Tassi Bastos, oi. Então, a ideia de a gente poder aprender a soltar é soltar um pouquinho com paixão também. É soltar um pouquinho para que esse gesto seja genuíno. Então a gente não solta tudo de uma vez, mas talvez um momento de reflexão que nós façamos agora, neste mês, pode nos propor fazer um exercício de soltura gradual. Pode nos propor ter menos medo. Pode nos propor começar a pensar e imaginar dentro da nossa cabeça uma vida nova. Já que a vida que a gente vem levando, às vezes, está muito tensionada, está muito cheia de estresse, né? E aqui, neste humilde canal que eu tenho feito, eu tenho falado um pouco disso para a gente, né? Como fazer mais trocas genuínas, como a gente poder olhar também com coragem para enfrentar certas situações, né? E não somente ficarmos reféns do medo, que na maioria das vezes a gente sente, né? Ainda que muitos de nós aqui tenhamos perdido o essencial, né? Ou achamos que na nossa história nós não temos o essencial, nós temos o dever de lutar por esse essencial ainda. E é com essa sensação de poder lutar pelo essencial que eu me despeço de vocês e agradeço muito que vocês estiveram aqui hoje. Fiquem felizes e um grande beijo. Valeu!